Isso aconteceu há apenas uma semana. Eu e meu amigo, que para esta história vou chamar de Marcos, decidimos que faríamos um pijama. Marcos mora a cerca de 10 minutos da minha casa. Então decidimos nos encontrar no meio do caminho e depois voltar para a minha casa. Eu e Marcos acabamos ficando um pouco entediados por volta das 3 da tarde e decidimos sair e voltar mais tarde. Ao lado da minha escola e da escola de Marcos, há um grande campo dividido em 3 áreas. Uma é para a minha escola, outra é para um clube de futebol e a última é apenas um campo aleatório. No campo de futebol, há 2 contêineres e geralmente é um ótimo lugar para amigos se reunirem. E em um canto do campo, há uma grande floresta, enquanto nos contêineres, decidimos que iríamos para a floresta mais tarde naquela noite e caminharíamos por ela, pois pensamos que seria uma experiência assustadora, mas divertida. Por volta das 11 da noite, finalmente saímos sorrateiramente de casa e começamos a caminhar em direção à floresta. O caminho para a floresta já era assustador o suficiente. Nós 2 moramos em uma cidade bem pequena e à noite fica muito assustador e escuro, especialmente perto de becos ou áreas com pouca luz. Finalmente chegamos à floresta e para entrar tivemos que escalar um portão pequeno, pois ele estava trancado depois de um certo horário. Depois de escalarmos, começamos a caminhar e sim, tínhamos uma lanterna, mas estava em nossos telefones, então não era tão boa. Depois de caminhar por alguns minutos, parecia bastante normal. Sim, era assustador estar em uma floresta escura sozinho à noite, mas nada estava realmente acontecendo. Ainda. Já se passavam cerca de 5 minutos e agora estávamos ouvindo coisas, como passos quando estávamos parados, ou folhas e gravetos estalando ao nosso redor. O ar estava quente, mas ouvimos um vento forte. Deu uma sensação estranha. Durante todo esse tempo, senti que estava sendo observado. E acho que Marcos sentiu o mesmo, pois ele ficava olhando ao redor. Decidimos ficar parados por 1 minuto e ouvir qualquer coisa. Pois agora pensávamos que algo estava errado. Depois de 1 ou 2 minutos parados, ambos ouvimos um movimento rápido e alto. Como se algo tivesse começado a correr na nossa frente. Corremos para longe depois de ouvir isso. Mas não saímos. Ainda estávamos na floresta. Mas agora podíamos ver o portão caso tivéssemos que correr para fora e escalar. E acabamos tendo que fazer isso. Eu continuava vendo algo se movendo entre as árvores. Marcos disse que estava ouvindo o que ele pensava que poderia ser um assobio. Agora estávamos muito assustados, mas logo ficou muito mais assustador. Tanto eu quanto Marcos vimos algo atrás de uma árvore, mas não conseguimos ver direito o que era. E então vemos a silhueta de uma pessoa espiando por trás da árvore e olhando através do nosso corpo. Eu e Marcos corremos e rapidamente escalamos o portão. Depois de alguns minutos parados na frente do portão da floresta e ouvindo, tive uma ideia que mata a maioria das pessoas nos filmes. Entrei na floresta sozinho, para ver se conseguia fazer algo acontecer. Já que agora estava sozinho, depois de apenas 1 ou 2 minutos caminhando, ouvi um assobio do meu lado esquerdo. Quando virei a cabeça, me deparei com uma coisa assustadora. Havia uma pessoa ou coisa me olhando a poucos passos de distância, do outro lado de um arbusto.
Para descrever em detalhes o que vi, diria que tinha um sorriso largo. Com olhos brancos, rachados e assustadores. Agora eu estava correndo em direção ao portão. E então pulei e quase caí de tão rápido que tentei escalar. Marcos perguntou o que aconteceu, e eu contei a ele. Ele estava prestes a dizer algo quando ouvimos uma tosse alta de dentro da floresta, e muito perto de nós. Corremos e viramos na estrada que descemos para chegar à floresta. Ficamos na estrada olhando para baixo e vemos o que parecem ser duas pessoas em lados diferentes da estrada, paradas, olhando para nós. Viramos e continuamos andando, fingindo que não vimos nada. Mas eu continuava ouvindo os mesmos ruídos de sempre: tosse, assobio e até risos. Mas agora vejo uma pessoa agachada atrás de uma lixeira pública. Decidi caminhar até ela e tentar ver mais. Quando cheguei um pouco mais perto, percebi que algo estava se movendo. Como se essa pessoa ou coisa estivesse segurando um objeto e nos provocando com ele. Então percebi que esse objeto era uma faca. Marcos deve ter visto também, pois vi o rosto dele, medo genuíno. Olhei de volta para a pessoa ou coisa, e quando olhei de volta, vi uma cabeça aparecer por cima da lixeira e olhar diretamente para a minha alma. Eu e Marcos estávamos correndo mais rápido do que nunca. Ficamos olhando para trás, e em uma das esquinas que viramos, uma pessoa apareceu e correu em nossa direção. Eu e Marcos estávamos sendo perseguidos pelas ruas escuras, vazias e silenciosas da minha cidade. Finalmente chegamos à minha casa, e agora não estávamos sendo seguidos. Aquela noite foi definitivamente algo que ficará na minha memória até eu morrer. Só espero que seja lá o que for que estava lá dentro, não saiba onde eu moro. Eu e Marcos podemos voltar para a floresta, e vou continuar atualizando se fizermos isso. Era uma noite fria de outono, quando meus amigos e eu decidimos acampar na floresta remota para o fim de semana. Estávamos todos animados para escapar da cidade e nos imergir na tranquilidade da natureza. Quando chegamos, a noite já havia caído. Então, montamos nossas barracas às pressas e acendemos uma fogueira. Enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira, começamos a contar histórias de fantasmas, cada uma mais arrepiante que a anterior. O crepitar da fogueira e as sombras misteriosas que ela criava aumentavam a atmosfera assustadora. O ar estava carregado de uma sensação de presságio, e até mesmo os sons mais simples pareciam amplificados no silêncio da noite. Assamos salsichas para o jantar, mas o sabor foi ofuscado pelas histórias arrepiantes que compartilhamos, por volta da meia-noite. Decidimos apagar a fogueira e nos preparar para dormir, ansiosos para acordar cedo para uma caminhada na manhã seguinte. Assim que estávamos prestes a nos retirar para nossas barracas separadas, ouvimos um barulho de farfalhar vindo dos arbustos. "Você ouviu isso?" Hanson perguntou, sua voz tingida de inquietação. "Sim, ouvi", respondi, meu coração começando a acelerar. "Coelho", Bruce retrucou com desdém enquanto voltava para sua barraca. Hanson e eu ficamos ali por um momento, examinando as árvores, mas não vimos nada. Relutantes, viramos e começamos a caminhar de volta para nossas barracas. De repente, um rosnado baixo e gutural ecoou da floresta, fazendo cada fio de cabelo do meu corpo arrepiar. Virei-me, mas ainda não vi nada.
Foi então que Bruce ligou sua lanterna. E ali, no feixe de luz, eu os vi. Um par de olhos brilhantes, olhando para nós dos arbustos. Impassíveis e ameaçadores. Meu coração batia forte enquanto ouvíamos a criatura emergir das sombras. Vou pegar meu rifle, Bruce gritou enquanto corria em direção à sua barraca. Mas a criatura soltou um uivo tão ensurdecedor que nos fez cair de joelhos, estremecendo de dor. O som parecia perfurar o próprio tecido da noite, deixando um silêncio assustador em seu rastro. Olhei lentamente para cima, preparando-me para enfrentar a besta que eu tinha certeza que nos atacaria e mataria. Ela se parecia com um lobo cinza, mas era enorme e estava em pé sobre suas patas traseiras. A criatura não tinha menos de 2,5 metros de altura. Pude ver suas enormes presas, com saliva brilhando à luz da lua, pingando no chão. Seus olhos ardiam com uma intensidade selvagem, e sua pelagem eriçada enquanto rosnava, enviando arrepios pela minha espinha. A criatura deu um passo mais perto, e foi então que Bruce atirou. Ele atirou de novo e de novo. Mas então, houve silêncio. Abri os olhos, para ver a criatura ainda de pé ali, ilesa. Ela soltou outro uivo arrepiante. Antes de correr em nossa direção com uma velocidade assustadora. Meus amigos e eu não somos idiotas. Nós saímos correndo em direção às nossas caminhonetes. Meu coração batia forte de medo enquanto corríamos. Os passos da criatura batendo no chão atrás de nós, ficando mais altos a cada segundo que passava. Pude ouvir sua respiração, irregular e ameaçadora. Enquanto ela se aproximava de nós, a batida do meu coração reverberava em meus ouvidos. Quase abafando os sons da nossa fuga frenética. Olhei para trás e vi que ela estava ganhando terreno sobre nós com uma intensidade tremenda. Seus olhos brilhavam com ódio malévolo enquanto ela se arrastava em nossa direção. No meu pânico, tropecei e caí sobre uma raiz de árvore. Hanson rapidamente se virou para me ajudar a levantar, e assim que eu pude correr novamente. Senti uma sensação de queimação intensa nas minhas costas. Gritei de dor, mas não ousei parar de correr. Os rosnados da criatura ecoando na escuridão atrás de nós. Finalmente chegamos às nossas caminhonetes. Brinquei com minhas chaves, minhas mãos tremendo incontrolavelmente. Consegui entrar, bater a porta e trancá-la. Assim que a criatura investiu contra meu carro, ela bateu no meu teto com tanta força que o veículo inteiro tremeu. Seus rosnados e gritos ecoando pela noite, enviando arrepios pela minha espinha. Então ela pulou para o capô do meu carro, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Ela começou a bater no meu para-brisa, cada golpe causando rachaduras em teia de aranha no vidro. Gritei quando as garras da criatura rasgaram o para-brisa. Cacos de vidro voando para todos os lados. Em um movimento desesperado, rapidamente destravei minha porta e pulei para a caçamba da caminhonete de Bruce, enquanto ele estava saindo. Bruce e Hanson aceleraram o mais rápido que puderam. Olhei com horror para a criatura que simplesmente ficou ali, ainda empoleirada no capô do meu caminhão, seus olhos fixos nos meus. Até hoje, não sabemos o que era aquela criatura. Eu sei o que acredito que ela seja. Todos concordamos em uma coisa: nunca mais vamos acampar naquela floresta. A lembrança daquela noite ainda me assombra.
E não consigo me livrar da sensação de que a criatura ainda está por aí, escondida nas sombras, esperando suas próximas vítimas desavisadas. Eu estava na faculdade aqui no estado de Washington por 2 semestres completos, antes de finalmente decidir entrar em uma fraternidade. Não sou um festeiro ou algo do tipo, mas as histórias que eu tinha ouvido sobre as festas de uma fraternidade em particular foram suficientes para me convencer de que eu tinha que fazer o que fosse preciso para entrar nela. A semana de iniciação foi exatamente o que você esperaria. Eles nos fizeram ficar acordados por várias noites seguidas, comer sardinhas cruas, coisas assim. O momento culminante da iniciação foi que cada iniciado tinha que passar uma noite na chamada Floresta da Morte, nos arredores da cidade. Essa floresta é famosa em nossa área por ser assombrada. As pessoas ouvem sons estranhos às vezes. Ainda assim, muitos lugares têm lendas locais, e eu pensei que as histórias tinham sido exageradas para aumentar nossa experiência. Então, os outros 6 iniciados e eu entramos em vans e fomos levados para a beira da floresta. Um dos membros mais velhos nos disse que deveríamos caminhar por cerca de 1 hora por um caminho e que encontraríamos um acampamento onde poderíamos passar a noite. Cada um de nós carregava uma mochila com um saco de dormir e uma lona para deitar. Eu estava caminhando com os outros caras do grupo por 45 minutos quando uma ideia cruzou minha mente. As regras que nos foram dadas diziam que tínhamos que passar a noite na floresta, não que tínhamos que passá-la em uma área específica. Eles queriam que estivéssemos naquele acampamento para poderem entrar durante a noite e nos irritar. Não tenho dúvidas. Então, decidi me aventurar na floresta sozinho, para evitar o incômodo que dormir no acampamento designado traria. Me dei parabéns pela minha inteligência, pensando que tinha evitado qualquer problema. Eu estava errado. Caminhei por mais 15 minutos ou mais sozinho, iluminando meu caminho com uma lanterna. Encontrei um lugar isolado e agradável com uma clareira. Olhei ao redor e vi que estava completamente vazio. Então montei minha lona e coloquei meu saco de dormir. A floresta estava viva com os sons de grilos, pássaros e vento. Deitei-me no meu saco de dormir, sentindo-me satisfeito, e desliguei a luz. De repente, a floresta ficou em silêncio. Não quero dizer que o vento diminuiu, ou que houve uma pausa momentânea nos grilos. Quero dizer que tudo o que podia fazer barulho, parou de fazer barulho de repente. Foi tão repentino e tão completo que pensei que tinha ficado surdo. Levei a mão até as orelhas, mas quando esfreguei os dedos juntos, o suave farfalhar soou normal. Olhei ao redor na escuridão total, mas uma camada espessa de nuvens tornou a noite quase totalmente escura. Estava tateando a lanterna quando senti. Um hálito quente e úmido se espalhou pela parte de trás do meu pescoço, como se uma pessoa estivesse parada a 6 polegadas atrás de mim, soprando lentamente. Isso contrastava fortemente com o ar frio do início da primavera que eu estava sentindo até então. Minha mão encontrou a lanterna e eu a girei, iluminando a clareira atrás de mim, revelando nada além de grama e árvores. No instante em que minha luz acendeu, o som voltou à floresta, grilos e cigarras chilreando suavemente. Comecei a levantar para ir embora, mas me contive. Eu devia estar me iludindo. Todas as histórias da fraternidade devem ter ido para a minha cabeça. Não consegui explicar o silêncio, mas resolvi passar a noite. Deitei-me de volta com a luz e finalmente a desliguei. Esperei que o som da floresta desaparecesse com ela, mas felizmente os grilos e o vento permaneceram constantes. Deitei-me na escuridão por um tempo, tentando relaxar o ritmo cardíaco o suficiente para dormir. Depois do que devem ter sido meia hora, finalmente peguei no sono. Não sei quanto tempo passou, mas fui acordado por um novo som. Era o som de uma respiração pesada e rítmica, quebrada ocasionalmente por murmúrios. O som vinha de frente para meu saco de dormir e bem acima de mim, provavelmente a uns 30 pés de distância. Peguei meu telefone
e abri o aplicativo da câmera. Tirei uma foto com um flash para iluminar a clareira e vi uma figura nas árvores olhando para mim. Era uma mulher vestindo um longo vestido branco. Ela tinha cabelos longos e pretos que cobriam seu rosto. E seu rosto? Parecia que a pele tinha se desgastado em alguns lugares. Ela estava olhando para mim. Saí do meu saco de dormir e comecei a correr pela floresta descalço. Não conseguia ouvir movimento atrás de mim, mas não parei de correr até chegar à beira da floresta, onde peguei sinal de celular. Interroguei os membros da fraternidade depois que voltei, mas cada um deles jurou que não tinha nada a ver com isso. Eu estava certo sobre eles assustarem os outros membros do grupo, mas eles apenas usaram buzinas de ar e armas com balas de festim para assustá-los enquanto dormiam. Esta foi uma das experiências mais assustadoras que passei.